Ei, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar por que que nós recebemos ou por que que nós emitimos tantas críticas. Você já parou para pensar como que é mais fácil você criticar o outro do que você olhar você e ver o que está acontecendo com você? Você já parou para pensar que hoje, esse mundo que a gente está vivendo, que a gente se esconde atrás da tela do smartphone, a gente se esconde atrás da tela dos notebooks, dos microcomputadores e os computadores? Hoje quase ninguém mais tem computador em casa, como quase ninguém mais tem telefone, né? Hoje nós temos o smartphone. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre nonofobia, o medo de ficar sem sinal. Mas hoje eu não quero falar sobre isso não. Hoje eu quero falar por que que nós temos o hábito de criticar tanto as pessoas e nós não conseguimos olhar pra gente e verificar o que está errado dentro da gente. O processo de análise, o processo de autoconhecimento, o processo de autoanálise, a autoanálise é como você consegue se analisar. O processo que é descritivo da psicanálise é o processo de mergulhar dentro do seu inconsciente e descobrir o que tem dentro do seu inconsciente que faz você ser infeliz. Porque, lembra, a felicidade não está fora de você, a felicidade está dentro de você. A felicidade não está... Ontem foi o Dia dos Namorados, aí aqui em Vitória eu passei à noite, porque o meu marido trabalha no estado do Rio, em Campos de Goytacazes, então ele não estava aqui. Aí eu dei uma passeada à noite, eu fui vendo como que as pessoas, elas são miticamente movidas pelo esse totem que é o Dia dos Namorados. Sabe quem colocou o Dia dos Namorados em São Paulo pela primeira vez e no Brasil é considerado? João Dória, o pai do João Dória Júnior. O prefeito de São Paulo, foi o pai dele que instituiu, junto com o comércio de São Paulo, o Dia dos Namorados. E é um dia do comércio, só que hoje, passados esses anos todos, as pessoas acabam achando que quem não presenteia nesse dia é porque não ama. Mas também não é sobre isso que eu vou falar. Vamos voltar. Por que que a gente tem tanta dificuldade de olhar pra gente? Por que que a gente tem tanta dificuldade de ver o que está acontecendo com a gente? Você já reparou, por exemplo, eu faço vídeos aqui, eu tô fazendo esse vídeo atrás da tela do smartphone. Um dia desse, eu fui verificar uma câmera para comprar uma máquina fotográfica que gravava para comprar. O rapaz da loja falou: você tem o melhor máquina que tira fotos e vídeos, que é o smartphone. Então, hoje, isso aqui revolucionou. Isso aqui está substituindo as máquinas fotográficas, as câmeras de vídeo. Então, hoje, nós vamos falar por que que nós preferimos criticar do que, às vezes, olhar pra gente. Eu vou usar um saber da psicanálise que chama mecanismos de defesa. Todo tempo nós tendemos a proteger a nossa personalidade, que para a psicanálise chama ego. A psicanálise entende que uma das teorias da personalidade é o id, ego, superego. Superego é o valor moral, o valor ético. O id é o instinto e a pulsão que está dentro da gente. E o ego é a personalidade. Nós nascemos com o id é inato. O superego é construído pelos valores do pai e a gente vai desenvolvendo o ego. Carl Rogers deu o nome de self, o Jung deu o nome de self. Então, cada pessoa de uma linha vai dando nome, mas é personalidade. Olha que bacana o que é a etimologia da palavra personalidade. Personalidade vem de persona, aquela máscara que as pessoas colocavam para representar na época grega. Então, persona é máscara, que você coloca em você para você não ver você. Só que hoje a gente, passado tantos anos, a gente nem acha mais que personalidade tem a ver com máscara. Só que todos nós colocamos máscaras para nos proteger, para não enxergar o que está dentro da gente. Porque se a gente enxerga o que está dentro da gente, sabe o que acontece? A gente vai ter que mudar. E mudar dá muito trabalho. Por isso que às vezes o processo de análise, no mínimo, tem que demorar 1 ano. Se você tem 40 anos, você viveu até agora desse jeito, você acha que em um estalar de dedos você consegue mudar? Não existe técnica que muda ninguém em estalar de dedo. Mágica não existe. E várias pessoas prometem mágica, né? Então, quando alguém te prometer mágica, você não acredita. A gente pode até descobrir o que a gente tem de errado assim, mas a gente muda processualmente, porque a gente adquiriu aquelas características de uma forma processual. E mudar o que está enraizado dentro de você demanda tempo, demanda esforço, demanda você tentar dar errado, tentar de novo. Então, vamos a esse hábito que as pessoas têm de falar do outro. Por que a gente tem o hábito de falar do outro?
outro. Eu tenho uma deficiência muito grande no português, que eu como alguns S's. Não me alimento direito e gosto de comer S. E de vez em quando eu escuto aqui as pessoas falaram, cadê comer os S's do português? É uma deficiência que eu tenho, muito grave. Tento me corrigir todos os dias, gosto de ler muito para ver se esse hábito vai embora, porque eu fui uma pessoa que tive raciocínio lógico muito desenvolvido e tive uma dificuldade no português, apesar de ser uma mãe, ter uma mãe professora, uma mãe dona de escola, mas tive um trauma lá, foi instalado na pequena infância e eu tive dificuldade, tanto que o primeiro vestibular que eu fiz de engenharia civil, na época aqui na Universidade do Espírito Santo de Vitória, teria que fazer 16 pontos, e em português eu fiz 13, não consegui atingir, e atingi o total para entrar em engenharia, e não consegui, passaria em medicina em qualquer curso, vocês verem. Então o QI é até alto, o coeficiente intelectual, mas em função dessa linguística eu tive dificuldade. Aí o que eu fiz ao longo da minha vida, o que eu faço? Eu leio muito, para tentar corrigir esse erro, esse S que às vezes não vem, essa concordância que às vezes não vem. E eu acho engraçado quando as pessoas vão aqui embaixo e colocam assim, comer os S's. Sim, eu como os S's, eu como os R's, e é uma deficiência terrível. Mas e o conteúdo? Eu lembro muito que eu tive um programa há muitos anos na Rádio Novo Tempo, uma rádio segmentada que tem aqui em Vitória, e tinha um pastor, Alejandro Bolhões. E ele era aquele portunhol pesado, que ele é latino, e ele falava, não liga muito para a qualidade da fita, era fita ainda na época, ouça o que eu tô falando. E na época eu bebia de balde com as pregações dele, eu achava incrível. E eu não conseguia nem ver que ele falava aquele portunhol arrastado. E eu fico impressionada hoje quando as pessoas, elas não colocam nem nada positivo e elas vão pro defeito. Vou dar uma dica para você. Quando às vezes você quer criticar alguém, porque crítica é bem-vinda a crítica. Você faz um elogio, é a dica do efeito sanduíche. Vou dar uma dica que eu dou nas empresas, como coach, como consultora econômica, como consultora organizacional e empresarial, que eu dou muitas consultorias em empresa. Você faz um elogio. No meio você coloca a crítica, aquilo que você quer que a pessoa mude, e lá embaixo você coloca de novo a qualidade. Então, elogio, defeito e qualidade. Muitas pessoas falam que elas têm estima. Aí eu ouço, quando a pessoa fala que ela tem estima, eu jamais vou criticar, porque ela tá achando que ela tá falando certo. Já pensou? Imagina uma pessoa falando pra mim, eu tenho baixa estima, que tá errada essa palavra. E eu na hora falar, tá errado, não fale assim. A pessoa tá desabafando, ela tá abrindo a alma dela pro psicólogo, que eu sou psicóloga, e eu na hora falar, não é assim, eu travo a pessoa. Aí eu vou falando, vou repetindo, aí depois falo, mas você tem autoestima sim. E às vezes você tem baixa autoestima. Então, não fique triste por causa disso. Você é uma pessoa tão bonita, então ter baixa autoestima é normal. E você tem que valorizar as suas qualidades. Olha como você sabe falar bem. Então, é um exemplo que eu daria para poder corrigir as pessoas na hora que elas estão falando que elas têm baixa estima, porque elas pensam que a palavra é estima, e não existe, é uma palavra autoestima, é uma palavra dupla, separadinha e é baixa autoestima. Então, por que você não experimenta para a sua vida fazer isso? Porque quando você vem e fala com a pessoa, a crítica pela crítica, você está mostrando quem é você. Você não está destruindo a pessoa, você está mostrando quem é você. E esses pequenos comentários, um ou dois, imagina, eu recebo várias coisas positivas e um ou dois, mas eu fico preocupada como é a relação dessas pessoas no dia a dia. Será que ela está o tempo todo criticando quem está do lado dela? Será que ela está o tempo todo falando das formas negativas dos filhos, da esposa, do marido, do colega de trabalho, do aspecto físico do outro? Ou será que ela está vendo que ela tem que se corrigir em alguma coisa e ela não dá conta de corrigir ela? Eu estou só usando o exemplo desse rapaz que criticou o português, não estou falando absolutamente para esse comentário, mas eu estou usando hoje, quando eu li esse comentário que as meninas queriam responder, eu falei, não respondam, não respondam nada que vai gerar agressão. Não responda, que elas falaram, Cássia, o rapaz está recorrentemente em todos os vídeos falando do erro de português,
Falei, não, não responda. Espera, eu vou aproveitar isso e vou fazer um vídeo para explicar às pessoas por que tantas pessoas preferem criticar o outro do que se olhar. Eu tô falando para vocês, me perdoem se às vezes as palavras não têm o S. Eu tenho um pensamento muito rápido, eu tenho um raciocínio lógico. Então, na hora que eu vou falar, às vezes, pela rapidez de raciocínio, o S vai embora. E pela deficiência que eu tenho no português, óbvio. Mas eu quero que vocês entendam, não é isso que faz eu ser quem eu sou. O que faz eu ser quem eu sou é muito maior. Só que eu sou uma pessoa que eu faço análise há 20 anos, sou psicóloga, psicanalista. Mas será que quem convive com você está preparado para ouvir a crítica? Agora eu devolvo para você. Será que se a pessoa que convive com você ficar o tempo todo te criticando, você vai se sentir feliz? Você vai se sentir com autoestima? Você vai ter capacidade de acordar para a vida se a crítica vem pela crítica? Eu gosto muito de feedback. Eu já postei um vídeo que fala de janela de Johari anterior, que são aquelas 4 vidraças que a gente tem na gente, e a gente tem uma vidraça que ninguém sabe que está dentro da gente, só a gente sabe, que chama eu fechado. Tem a vidraça que você não sabe que está dentro de você, mas o outro está vendo, que são o eu cego. E tem o eu desconhecido. Então, nós temos 3 vidraças que são muito fechadas dentro da gente. E o eu aberto, que é 4 quadrados em uma janela que chama janela de Johari. Então, isso chama a arte de dar e receber feedback. Dê feedback. Mas dê feedback para as pessoas crescerem. Eu gosto tanto dos comentários quando são feitos aqui, que é benéfico, que tem aprendido a se apaixonar pela psicanálise, aí faz uma crítica no meio e depois fala, continua postando vídeo, não desanima. Isso é o que gera mudança nas pessoas. Eu tô aproveitando essa crítica para poder ensinar. Porque tudo aqui nesse canal de YouTube é para gerar crescimento. Nada aqui é para gerar estagnação. Eu gosto muito do filósofo Heráclito que ele fala: todos os dias a gente acorda um ser humano diferente. E se a gente que tiver que se banhar em um rio, todos os dias nós somos diferentes e o rio é diferente. O que você tem feito com a sua vida para a sua vida ser diferente? Hoje eu queria postar sobre isso aqui, ó. A Karen Pacheco, ela faz isso aqui que é lindo. Ela tem uma empresa de fazer isso. E hoje eu quero dedicar esse vídeo aqui a Karen Pacheco. Obrigada porque você faz o meu escritório ficar mais lindo. Obrigada porque você faz a minha casa ficar mais lindo. Obrigada porque você faz lembranças lindas e eu tenho tido o prazer de adquirir, outras você me dá. Então, obrigada. Beijo no coração. Continue assim, sendo essa artista. E eu que adoro amarelo é luz, amarelo é vida. E ela vem e eu posso adquirir esse material e tornar meu escritório mais lindo. Então, continue assim, cada vez mais vibrante e fazendo coisas lindas. E a você que aprendeu algo hoje maravilhoso ou que tem um feedback para me dar, que tem um retorno para me dar, fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo. E eu vou ouvir e vou pedir às meninas para comentar com a forma mais carinhosa possível. E eu vou, à medida do possível, ir fazendo todos os vídeos que vocês querem, que vocês me pedem. Gostaram do canal? Tem gostado do canal? Curta nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, faça nosso canal ser conhecido. Estamos chegando a 9.000 seguidores. Obrigado porque vocês estão aí nos seguindo. Obrigado pelo carinho, obrigado por cada retorno que vocês me dão, seja positivo ou negativo. Lembra do efeito sanduíche? Positivo, negativo é positivo e a gente segue a vida com fé em Deus. Beijo no coração, tchau, tchau.